O segundo grupo de fármacos que a gente vai ver são os agonistas muscarínicos de ação indireta. O que significa isso? São aqueles fármacos que vão inibir a enzima acetilcolinesterase. Então, por isso, eles também são conhecidos como anticolinesterásicos. Então, uma vez que eu vou inibir essa enzima, eu vou favorecer o acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica e, consequentemente, essa acetilcolina vai aumentar a atividade dos receptores pós-sinápticos. Então, aqui não existe possibilidade da gente administrar acetilcolina por via intravenosa, né, como a gente faz com adrenalina e noradrenalina, porque existe também uma colinesterase no sangue, que é chamada de butirilcolinesterase, que degrada rapidamente essas moléculas de acetilcolina. Então, a única maneira de aumentar a quantidade de acetilcolina no sistema é exatamente através desse mecanismo, inibindo a enzima acetilcolinesterase, e aí, consequentemente, você vai ter um aumento na oferta de acetilcolina no organismo como um todo. Então, essa enzima, ela possui 2 sítios de ligação para fármacos e outras substâncias. O sítio esterásico e o sítio aniônico. Esse primeiro sítio esterásico é um sítio de ligação de moléculas irreversível e o sítio aniônico é um local de ligação reversível. Então, por exemplo, a grande maioria dos fármacos, como esse primeiro exemplo, que é o hidrofônio, se liga apenas no sítio aniônico, que é um local de ação reversível, ou seja, se liga na enzima, bloqueia a ação da enzima e posteriormente se desliga e a enzima volta a funcionar. Porém, outras substâncias que não são fármacos, né, na verdade só tem um que é uma exceção, que daqui a pouco eu vou falar, que são substâncias que se ligam nesse sítio esterásico, que é um sítio de ligação irreversível com a enzima. Então, são os inseticidas organofosforados e inseticidas da classe dos ésteres do ácido carbâmico, também conhecido como carbamatos. O exemplo mais clássico desses carbamatos é o chumbinho de matar-rato, né? Então, a gente vai estudar todo o processo de intoxicação, né, com esses inseticidas e o posterior tratamento. Então, devemos ficar atentos aqui, na verdade, que os carbamatos eles têm essa possibilidade de se ligar tanto no sítio esterásico da enzima quanto no sítio aniônico da enzima, ou seja, no local irreversível ou no local reversível. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a neostigmina, que é um fármaco anticolinesterase se ligando, né, no sítio reversível da enzima, e o anticolinesterase que se liga de forma reversível são inseticidas. Aqui tem um exemplo que é o diflus. Tá? Então, nós temos os fármacos, que são substâncias que fazem essa ligação reversíveis, como hidrofônio, ambemônio, neostigmina, fisiostigmina e piridostigmina. E esses últimos 4 substâncias, que são rivastigmina, donepezil, tacrina e galantamina, que são usados exclusivamente no tratamento da doença de Alzheimer. Né? A gente vai ver que a doença de Alzheimer ela, tem esse comprometimento neurodegenerativo em função dos baixos níveis também de acetilcolina. E as substâncias que são irreversíveis, que são os inseticidas, são organofosforados. Né? A única exceção é esse último, o ecotiofato, que é um fármaco, mas que é usado só na forma de colírio. Todas as outras substâncias são inseticidas. Tá? Foram usados, por exemplo, em guerras. Os aviões iam passando, iam derramando esses inseticidas sobre os soldados. E aí a gente vai entender todo esse quadro clínico agora. Então, farmacologicamente, os anticolinesterásicos, né, que têm aquela ligação reversível, vão ter as propriedades farmacológicas muito parecidas com os fármacos agonistas diretos dos receptores muscarínicos, tá? Então, a gente vai ter miose, né, hiperemia conjuntival com diminuição da pressão intraocular,
o aumento de motilidade do trato gastrointestinal com aumento de secreções, inclusive do ácido clorídrico, o aumento de secreção das glândulas como brôncas, sudoríparas, salivares e lacrimais, e a bradicardia, diminuição do débito cardíaco e também da pressão arterial. Então, os usos terapêuticos também são bem parecidos com os agonistas diretos. Então, a gente também pode usar no tratamento do ilho paralítico, no tratamento da atonia de bexiga e no glaucoma. E podemos usar também na doença de Alzheimer, que eu já citei, né, para aumentar os níveis de acetilcolina. Essa acetilcolina tem relação direta com a memória. Na reversão do efeito de bloqueadores neuromusculares competitivos, eu vou explicar isso mais para o final da aula, e no tratamento de intoxicação com fármacos anticolinérgicos, que a gente vai ver daqui a pouco também. O outro uso terapêutico é no tratamento da miastenia gravis, que é uma doença autoimune que atinge, né, e destrói os receptores nicotínicos musculares presentes lá na placa motora do sistema somático. Então, um dos primeiros sinais clínicos dessa doença é a ptose palpebral, onde a gente observa essa queda da pálpebra, né, do indivíduo devido à diminuição da força muscular. Então, aqui nesse slide, a gente pode observar, né, a acetilcolina sendo liberada através do processo de exocitose das vesículas na placa motora e a sua ação nos receptores nicotínicos musculares. E nessa doença, a gente tem a presença desses anticorpos que destroem esses receptores. E aí, como consequência, o indivíduo vai perdendo a força muscular de todo o aparelho da musculatura esquelética até a evolução da doença, onde você pode observar uma paralisia respiratória em função do acometimento do diafragma. Existem tratamentos, né, para combater esses anticorpos, mas no caso dos anticolinesteráticos, a gente vai ter um aumento da oferta de acetilcolina nessa região de placa motora, para os receptores que ainda restam saudáveis, que não foram atingidos pela ação desses anticorpos. Então, as contraindicações dos anticolinesteráticos são exatamente as mesmas dos agonistas diretos. Asma e DPOC, insuficiência coronariana, paciente com úlceras ou com hipertireoidismo. Então, agora a gente vai estudar como ocorre esse processo de intoxicação por organofosforados, que são inseticidas usados, né, de forma no solo ou pulverizando a plantação. Então, a manifestação clínica dessas intoxicações vai depender de como a pessoa entrou em contato com esses inseticidas. Se esse contato foi pela exposição local a vapores ou aerosóis, ou após inalação, a gente vai observar inicialmente um quadro de miose bastante acentuado, uma congestão conjuntival, dor ocular, a visão fica embaçada, a rinorreia, que é o aumento da secreção nasal, um aumento de secreção brônquica associado a um processo de broncoconstrição. Se a pessoa ingerir esses organofosforados, a gente vai observar inicialmente náuseas e vômitos, né, e cólicas intestinais por causa desse peristaltismo aumentado, a cialorreia, que é o aumento da secreção de saliva, diarreia, sudorese, miofasculações, porque esse aumento da quantidade de acetilcolina vai ser no sistema como um todo, e aí vai começar a atingir também toda a parte muscular, esquelética, e lacrimejamento. E num quadro de intoxicação grave, né, o paciente vai chegar na emergência já com bastante cialorreia,
defecação e micção involuntárias, sudorese, lacrimejamento, bradicardia, hipotensão, um quadro de broncoespasmo, né, que vai evoluir para insuficiência respiratória, confusão mental, a fala ela começa a ficar embolada e arrastada, pode o paciente entrar num quadro de convulsão, alucinações e aquelas miofasculações acabam evoluindo para uma fraqueza e fadiga musculares até gerar um quadro de paralisia. Então, o tratamento inicial deve-se usar a atropina, que é um bloqueador dos receptores muscarínicos, é o principal fármaco anticolinérgico. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para bloquear o efeito desse excesso de acetilcolina, né, nos receptores muscarínicos. Em segundo lugar, usar um fármaco chamado de pralidoxima, porque a pralidoxima é a única substância capaz de reverter a ligação irreversível do inseticida com a enzima. E aí ela é capaz de restaurar, né, de desfosforilar essa enzima e restaurar a sua atividade. Alguns autores mais antigos diziam que a pralidoxima ela só poderia ser usada em até 72 horas após a exposição a esses agentes de intoxicação. Porém, nos protocolos atuais, a gente sabe que vale a pena usar mesmo a pralidoxima independente do tempo de intoxicação, para tentar então restaurar a atividade da enzima acetilcolinesterase. Caso isso não seja possível, principalmente então nesses quadros de intoxicação a longo prazo, a gente precisa fazer uma transfusão de plasma, né, para repor essas colinesterases do organismo. Além disso, medidas de suporte geral, né? Então, por exemplo, se o paciente estiver em convulsão, administrar anticonvulsivantes, se ele tiver um quadro de insuficiência respiratória muito acentuada, entubar o paciente, acoplar a ventilação mecânica. Se o paciente chega com a roupa contaminada, né? De repente ele é um trabalhador agrônomo, é necessário retirar essa roupa, isolar, né, para que nenhuma outra pessoa entre em contato com essa roupa contaminada, dar banho no paciente, porque você tem uma alta absorção pela pele, são muito lipossolúveis esses inseticidas, e fazer toda a lavagem, né, de vias aéreas para casos, por exemplo, de ingestão, né, lavagem gástrica e administração de carvão ativado para que ocorra então uma menor absorção desses inseticidas no caso de intoxicação por ingestão. E para finalizar aqui essa parte, a gente tem os fármacos antagonistas muscarínicos. A atropina, como eu falei, é o principal fármaco dessa classe, né? Ele é um alcaloide natural, assim como a escopolamina. Depois vieram os derivados semissintéticos, omatropina, tropicamida, ciclopentolato, ipratrópio e tiotrópio, e os derivados sintéticos, né? Com alguns fármacos mais seletivos aqui, bloqueando os receptores. Então, glicopirrolato não é seletivo, mas pirenzepina é um bloqueador seletivo de M1, tolterodina, darifenacina, solifenacina e oxibutinina, que são antagonistas do receptor M3. Muitos fármacos de outras classes, como antihistamínicos, antipsicóticos e antidepressivos, apresentam também efeitos de bloquear esses receptores muscarínicos, né? E isso acaba sendo efeitos adversos dessas outras classes, né? E ao longo da farmacologia, quando a gente for estudando esses outros grupos, vocês vão observar esses efeitos. Então, as propriedades farmacológicas, a gente precisa pensar, né, realmente no bloqueio desse sistema. Se eu tinha um aumento de secreção
glandular. Quando eu usar um antagonista, eu vou observar uma redução da secreção dessas glândulas. No sistema cardiovascular, a gente observa normalmente a taquicardia em função do bloqueio do receptor M2. Porém, em alguns pacientes é possível observar uma bradicardia inicial. Isso acontece devido ao bloqueio do receptor M1 nos gânglios do sistema autônomo, mas lá da divisão simpática. E aí, consequentemente, você tem essa bradicardia inicial, né? Mas o que é o mais comum mesmo é observar uma taquicardia. No olho, a gente vai ter a dilatação da pupila, a midríase, com uma ciclopegia, que é a paralisia do globo ocular, o relaxamento dos músculos lisos de vias aéreas e urinárias, né? Então, a gente tem uma broncodilatação, por exemplo, e na parte urinária, uma maior capacidade de retenção de urina. No trato gastrointestinal, uma redução de toda a sua atividade, de motilidade de secreções. E no sistema nervoso central, normalmente a gente tem uma leve excitação, exceto a escopolamina, que causa sonolência e amnésia, e depois sim excitação. Então a gente pode usar esses antagonistas no tratamento de bradicardia pós-infarto agudo do miocárdio, para a realização de exames oftalmológicos, né, através de colírio. Então a gente tem esses colírios com duração de efeito bem variável, lógico que normalmente se usa os com ação menor, né, tropicamida. Então esses colírios vão fazer midríase, né, para exame de fundo de olho. Além disso, a gente pode usar no tratamento da asma e das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como ipratrópio e tiotrópio, são fármacos utilizados por via inalatória, normalmente associados com agonistas beta-2 adrenérgicos, que a gente já estudou, né? E depois a gente vai ter aula da parte de farmacologia respiratória para entender essas aplicações com mais detalhes. Como antiespasmódico, que é a diciclomina, no tratamento de parkinsonismo, a benztropina, na intoxicação com anticolinestéricos, como a gente acabou de falar, o uso da atropina. Para prevenção da cinetose, cinetose é aquele distúrbio do movimento que a pessoa se sente muitas náuseas e vômitos durante as viagens, principalmente, né, viagem de navio, de avião, de carro, de ônibus, enfim, a pessoa sente muitas náuseas. Então tem a escopolamina, às vezes tem até um adesivo que coloca atrás da orelha de escopolamina para prevenção dessas náuseas e vômitos. Para a doença ácido péptica pode-se usar perizepina, porém na prática clínica isso praticamente não é usado. Existem muitos outros fármacos com uma ação melhor e com menos efeitos adversos, como por exemplo do grupo do omeprazol, que são os inibidores da bomba de prótons, ou antagonistas do receptor H2, da classe da ranitidina, por exemplo. Como pré-anestésico, a atropina ela pode ser usada para bloquear o reflexo que é causado durante a manipulação, por exemplo, de órgãos intraabdominais. Então, quando, né, o cirurgião manipula, né, o intestino, por exemplo, o organismo ele interpreta como se fosse isso um reflexo colinérgico, parasimpático. E aí a gente tem como consequência uma bradicardia. Então, para evitar isso, se administra a atropina antes da anestesia geral. E no tratamento de incontinência urinária, a gente usa tolterodina, né, já que a gente vai ter esse relaxamento da musculatura lisa e maior capacidade de armazenamento vesical. Então, esses fármacos são contraindicados nos pacientes portadores de glaucoma, porque pode aumentar a pressão intraocular, e nos pacientes portadores de hiperplasia prostática, porque vai dificultar mais ainda a saída da urina.
Como efeitos adversos, a gente pode observar a xerostomia, que é a boca seca, o aumento da temperatura corpórea e o rubor, por causa da diminuição da secreção das glândulas sudoríparas, e a fotofobia.